grato por mais essa oportunidade. Eu quero ver quem vai defender. Atenção! Preto sem dente. Não pode aparecer em foto para ir para o exterior. Preto sem dente. É coisa feia. Quem falou isso? Lula da Silva, Brasil! Lula da Silva, racista! Lula da Silva, racista! Tem que ir para a Procuradoria-Geral da República para caçar esse presidente irresponsável. Ele disse, vou repetir para a esquerda que está me ouvindo, preto sem dente é coisa feia! Racista, Lula, Brasil! Atenção, população negra do Brasil. Esse quem falou foi Lula. Racista total. Um homem desse não pode dirigir um Brasil. O Brasil tem mais negros, mais pessoas pretas do que brancas. Esse racista tem que ir pra rua. Defendo ele agora. Todo mundo calado. Toda a esquerda calada. Ninguém fala nada. Racista. Mentiroso. Agora, uma loira com a bochecha vermelha é bonito. Ele disse isso também. Tá vendo como a esquerda faz, ó? Todos caladinhos. Eles são assim, um bando de mentirosos, um bando de racista. Ninguém fala nada. Defende! Defende o racista de vocês! Bando de louco! Olha, gente, iniciamos a CPMI. Nós vamos dar um show e vamos mostrar como os ladrões do INSS estão todos do outro lado da esquerda. Vocês estão roubando há muito tempo. Aliás, em 2023 e 2024, eles quadriplicaram o roubo. Quadriplicaram. São números. Números não mentem. Eles ficam caladinhos. Eu boto pra cima mesmo, rapaz. Eles são mentirosos. Aprenderam a mentir com o Barbudinho, mentiroso, né? Racista, Lula, Brasil! Uma vergonha nós termos um presidente desse, gente. Me envergonha. Envergonha os brasileiros. Rondônia tem vergonha de Lula. Barbudinho, mentiroso, ex-presidiário. Aí, prefeito, querido. Eu fiquei tanto esperando o senhor. Obrigado, presidente. Rondônia, presidente lulista, mentiroso, ex-presidiário, enganador dos mais pobres. Que pena, Brasil! Lula racista! Lula racista! Presidente, que minha voz vá à voz do Brasil e ao meio de... Do roubo dos aposentados. O governo está mais sujo do que pau de galinheiro, diria o ditado popular. O desespero dessa base gelatinosa do governo Lula na CPI chega a nos impressionar. Tamanha a ousadia da cara de pau dos parlamentares tentando defender o indefensável. O desespero que tem nos bastidores para a não convocação do tal do Frei Chico, esse ladrãozinho, o irmão do Lula, eu não sei quem aprendeu com quem, e cheguei a citar hoje que possivelmente o Lulinha seja um laranja do seu tio. Porque como o pai dele fala que é honesto, o enriquecimento dele não tem explicação, possivelmente eu estou acreditando então que o Lulinha seja um laranja do seu tio. E agora, olha a arapuca que eles estão armando e vão cair nela. O tal do careca do INSS, ele vai pedir no STF habeas corpus para ficar calado da CPMI. E ele já disse, meu caro Alfredo Gaspar, nosso relator, que se ele for convidado, ele não viria. Mas como vai ser convocado, Coronel Crisóstomo, ele vai ser obrigado a se apresentar.
E ele está indo, então, já no STF, pedindo para ficar calado. Ou seja, começamos a achar o ninho das víboras, das cobras, das raposas e dos ladrões. Porque alguém que não tem nada a esconder, ele jamais iria pedir ao STF para ficar calado. Agora eu quero ver, porque se o STF der ao tal do careca do INSS a condição de ficar calado, o próprio STF começa a ser conivente com essa roubalheira que está aí. Então eles achando que iam montar um negócio extraordinário, mas o careca agora, com a orientação do governo, o careca do INSS parece um que sabe muito, vai pedir para ficar calado. Ou seja, ele está acusando o golpe mesmo antes de estar na CPMI. Portanto, tenho a convicção que o nosso relator e os nossos presidentes parlamentares vão pegar o fio da meada. Isso é crime organizado, isso é quadrilha, que tem desde lá um pequeno agente do sindicato até a alta cúpula. Tem muito político envolvido, porque é beneficiado, porque aquele vereador que é eleito lá pelo apoio dos aposentados do sindicato, ele pede voto para um deputado federal, para um deputado estadual, para um senador, para um governador e presidente da República. Isso é a política. Mas possivelmente tem gente do judiciário, tem gente do INSS, do setor privado envolvido também. Vamos investigar. Obrigado, Obrigado, presidente Altineu. Presidente, hoje foi o primeiro dia da CPMI do INSS do roubo promovido por organizações criminosas travestidas de sindicatos ligadas ao PT. Bom, semana passada nós conseguimos aprovar como relator Alfredo Gaspar. Diferentemente do Chapa Branca indicado por Hugo Mota, nós colocamos verdadeiramente um relator para investigar as falcatruas feitas com o dinheiro dos aposentados. Mas daí hoje, presidente, a gente sentiu um cheiro de suor de pânico naquela CPMI. Os petistas transpiravam de uma forma extremamente nervosa. Eles que no alto da sua mentira diziam: nós queremos investigar, mas nenhum, Zé Trovão, nenhum assinou a CPMI. E aí eu pergunto, por que estão tão nervosos se não tem nada a esconder? Pergunta aos deputados Faur, a sua esposa precisa ter medo que o senhor traia a sua esposa? Obviamente não, o senhor é um homem correto. Estou aqui com a Rosângela Moro. Se a Rosângela colocar um detetive atrás de Sérgio Moro, não vai achar nada, porque é um homem correto. Aí eu pergunto a vocês, por que a petezada tem tanto medo de investigar o irmão do Lula? Porque tem rolo. Porque, obviamente, se investigar, vai pegar ele com a mão no dinheiro dos aposentados. Hoje o portal Metrópolis traz uma informação que acho que nenhum petista acabou compartilhando, mas eu vou compartilhar com eles. Família de sindicato do irmão de Lula fez casa de 519 metros quadrados, uma mansão. E olhem o detalhe, obra foi em sítio da família Inocentini, em Jariunu. Sindicalista recebeu carta de quem? De Lula, ao morrer em agosto de 2023. Quero dizer que quando nós, pessoas honradas e honestas, somos investigados, nada é encontrado. Agora, quando o irmão do Lula for investigado pela CPMI, o suor de pânico dos petistas hoje lá na CPMI vai se justificar. Nós vamos pegar vocês, petezada. Abram o olho. Obrigado, presidente. O povo brasileiro, acabou de sair na CNN agora, que a Polícia Federal acabou de pedir ao ministro Alexandre de Moraes que permita que uma equipe da polícia dentro da casa do ex-presidente Bolsonaro para garantir o cumprimento da prisão domiciliar e evitar fuga. Vejam, senhores e senhoras, o absurdo que chegou esse país. Nós vivemos mesmo no país da impunidade. Os homicídios, 95% não são resolvidos.
Batemos recorde, segundo o censo da Justiça Brasileira, o recorde de estupros contra menores. Um estupro a cada 6 minutos. Tráfico de drogas rolando à solta. Nossa juventude se perdendo nas drogas. E a polícia, em vez de fazer o seu papel, indo atrás de bandidos, está atrás de alguém. Quero que peguem o Código Penal e me apontem que crime que Bolsonaro cometeu. Que crime que Bolsonaro cometeu para estar em prisão domiciliar, para estar inelegível. E agora, o absurdo. Uma verdadeira invasão ao domicílio, querendo que a polícia fique dentro da casa do presidente Bolsonaro. Existe isso? Existe precedente? Queria saber, deputado Ottoni, deputado Farrur, se existe precedente para a polícia ficar dentro da casa do presidente Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Se não é o mais cúmulo dos absurdos que a gente está vendo, mais uma flagrante ilegalidade e abuso de autoridade sendo cometido e com aval da justiça brasileira. É uma vergonha que está acontecendo nesse país, onde não existe mais justiça. O que existe é perseguição. A justiça, em vez de estar cumprindo a lei com uma série de processos que estão no Supremo, só faz querer fazer política e querer perseguir a direita e agora o ex-presidente Bolsonaro por um crime que não existe. Então, queria falar aqui, presidente, sobre isso, porque estamos vivendo realmente um estado de exceção, de perseguição policial, e esse é um dos motivos pelos quais amanhã iremos pautar aqui no plenário da Câmara dos Deputados a PEC das prerrogativas, porque hoje também temos 30 parlamentares que estão sendo investigados com inquéritos abertos no Supremo. Não sabemos se temos inquéritos abertos, e você vai abrir os inquéritos, como é o caso do deputado Marcel, deputado Ottoni. Ele está na tribuna fazendo um discurso. Então, a política está sendo criminalizada, a opinião está sendo criminalizada. E nós não podemos admitir essa perseguição somente aos deputados de direita. Isso é inadmissível no Estado democrático de direito. É por isso que vamos avaliar esse texto que vai vir do deputado Lafayette, para ver se realmente vai proteger as prerrogativas para a gente poder trabalhar. Porque hoje não podemos mais falar a verdade, não podemos chamar o descondenado de atuar, não podemos mais ter o direito à palavra, à livre manifestação do pensamento e ao livre exercício do mandato parlamentar. É o fim da pecada, é uma vergonha que está acontecendo nesse país, e não podemos admitir o prosseguimento dessas injustiças e dessa perseguição ao presidente Bolsonaro, e esperamos que não seja autorizado isso, porque não tem cabimento, não tem precedente, e é uma verdadeira ilegalidade o que a Polícia Federal está querendo fazer. Muito obrigado, presidente.